Mavi, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho inicialmente sobre o projeto NBA das Minas, como começou, como vocês iniciaram, quantas eram, a motivação, o que levou vocês a tocarem a página. Conta um pouco pra gente. Oi, gente. Então, o NBA das Minas é um grande portal, já que a gente está em todas as redes sociais e também a gente é um podcast. Então, esse projeto existe há muitos anos. Eu não estava nesse começo, mas eu sei que elas começaram pelo Twitter e como um podcast. Hoje em dia, nós somos em quatro: eu, Agatha, Drica e Nelly. E a gente cobre jogos e notícias no Twitter, cria vídeos para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube. E também a Drica e a Agatha tocam o podcast semanalmente. Inclusive, agora nos playoffs que vão começar em abril, o podcast vai ser diário com várias convidadas, incluindo eu. Então, é um grande portal só de mulheres que falam sobre basquete e toda essa cultura que envolve o basquete também. Recentemente, vocês fizeram uma thread falando sobre o lançamento do álbum da Beyoncé, que vai ser um álbum country, né, o Act 2, de uma trilogia que ela está montando, e relacionaram com a política norte-americana, a população negra e a cultura negra do country, principalmente no Texas, que é onde ela nasceu, e a relação com a franquia do Houston Rockets. De onde veio a ideia de vocês fazerem esse apanhado geral? Então, a ideia veio primeiramente porque quando a Beyoncé ela lançou o single Texas Hold'em, agora dessa era country, muitas rádios de estados do sul, como Texas, Oklahoma e afins, elas falaram essas rádios que não iam tocar a música da Beyoncé porque elas se recusam a tocar Beyoncé em uma rádio country. Isso é claramente dizendo que não vão aceitar uma mulher negra no country. E aí eu lembrei que a Beyoncé, que é fã de carteirinha do Rockets, né, o time da cidade dela, Houston, como o dono dessa franquia tem ligações com a política dos Estados Unidos, do Texas, e ele tem atitudes super conservadoras, né? Ele financia esses políticos conservadores do Texas, e aí eu pensei na ironia dela ser negra, ser do Texas, cantar country agora, e o time dela e a política do estado dela não aceitarem ela ser como ela é. Daí eu pensei em fazer essa thread para dizer essa ironia dos Estados Unidos estarem realmente aí recusando uma mulher negra ser country, sendo que, aliás, ela vai lançar o álbum country agora, mas a Beyoncé desde criança, como ela cresceu em Houston, ela vive essa cultura de rodeio. Por exemplo, ela já cantou em abertura de rodeio de Houston, que é como se fosse o nosso Barretos aqui do Brasil. Então, é algo que ela faz há anos e, inclusive, ela disse que a motivação para o álbum dela, agora ser country, que, aliás, ela diz não é um álbum country, é um álbum da Beyoncé. Mas porque quando ela fez uma música country no álbum dela que chama Beyoncé, ela cantou no que seria o Grammy Country, que é o Country Music Awards, e ela sentiu que claramente eles não aceitaram bem ela. Inclusive, quando a premiação terminou, eles colocaram os vídeos de todas as cantoras e cantores que se apresentaram na premiação, só que eles não colocaram o vídeo da apresentação da Beyoncé. Enquanto ela cantava, vários cantores country, quando mostravam eles na plateia, eles estavam com uma cara de tipo, o que que essa mulher tá fazendo aqui? Então, ela disse que por ela se sentir rejeitada dentro desse gênero, ela então pensou, bom, então eu vou fazer um álbum desse gênero para vocês serem obrigados a me engolir, né? E tudo que ela faz nesse gênero do country, eu sinto que ela tá fazendo realmente como uma quebra de padrões. Exemplo, como eu falei, é um estilo de música conservador porque vem de um estado conservador. E se você vê em todas as fotos que ela tá divulgando o álbum, ela tá super sensual ou seminua. Então ela tá assim, não sem, sendo o oposto de conservador, tá realmente afrontando eles. Outra coisa, no Act One,
Renaissance, ela tava loira, platinada. E tiveram várias pessoas dos Estados Unidos que estavam falando que ela não poderia ser platinada ou loira, porque isso é uma coisa para as pessoas brancas. Então, que ela estava pegando uma coisa que não é dela. E aí você pode pensar, pô, que coisa besta, né? Só um cabelo. Mas para você ver como as mulheres negras são perseguidas por cada coisinha. E aí, o que que ela fez agora no Act 2? Também ela continua loira e platinada, inclusive na capa do Cowboy Carter, ela tá super loira em cima de um cavalo loiro também, que eu achei super afrontoso dela. Então, você falou sobre essa questão de as pessoas julgarem e falarem que ela está tomando um espaço que não é dela, mas de forma contraditória, na verdade, são ritmos criados por pessoas negras nos Estados Unidos. E eu queria fazer esse paralelo com o basquete. Você acha que existe uma semelhança nesse movimento de retomada em relação ao que foi feito no basquete algumas décadas atrás? Os negros voltarem com a hegemonia, o protagonismo, que era um esporte mais periférico nos Estados Unidos e realmente falar, não, isso é o nosso espaço, é onde a gente expõe a nossa excelência e prova que a gente está aqui para mostrar a que veio. Você acha que existe esse paralelo? Com certeza. E primeiramente, eu acho super importante quando a gente fala do basquete retomar esse lugar dos negros, eu acho que a gente não pode deixar de falar do Bill Russell, que em 13 anos de carreira teve 11 títulos com Boston Celtics, e ele entrou na NBA em 1956. Ele foi o primeiro negro do Celtics, e na NBA, naquela época, tinha só 11 negros na liga, porque tinha o pensamento que negros nunca iam ser bons o suficiente para competir em um nível profissional. Só que não era algo assim, mas então eles não eram bons mesmo. Não, a gente percebe nesses últimos anos que sim, nós somos bons, inclusive em qualquer coisa que a gente quiser. Só que era um preconceito de não ver o negro como profissional. Então aconteceu isso, e o Bill Russell era super amigo do Martin Luther King e do Malcolm X. Então, ele tinha uma postura de protestar pelos direitos civis nos anos 60. Por exemplo, ele já boicotou jogos da NBA, por exemplo, quando teve uma partida em Kentucky, que ainda tinha leis de segregação, como, por exemplo, bancos no ônibus só para negros, banheiros só para negros, restaurantes que negros não podem entrar. E aí o que aconteceu é que tinha 2 jogadores negros do Boston Celtics que iam entrar em um restaurante, e eles falaram que eles não poderiam por serem negros. E o Bill Russell disse que então eles iam se recusar a jogar esse jogo. E o que aconteceu foi que todos os jogadores do Celtics e do Hawks na época boicotaram o jogo, que aconteceu só com atletas brancos. O Bill Russell também, ele participou e ajudou a criar o sindicato de jogadores, que é NBPA, que inclusive tem vários jogadores que fazem parte e fizeram parte, como Michael Jordan, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Kevin Durant, Stephen Curry. Inclusive, o LeBron James, em 2020, foi vice-presidente do sindicato, que reivindicava coisas como aposentadoria, salários melhores e outras coisas. Então, eu sinto que o Bill Russell fez esse movimento de negros entrarem na NBA, que hoje em dia eles são a maioria, mas a liga teve que realmente evoluir em muitas coisas. Por exemplo, nos anos 2000, com Allen Iverson, teve muito preconceito com o estilo hip hop dele, né? Eles chegaram a proibir o jeito dele de se vestir. E isso tem muito a ver com a música, né? Porque o hip hop, ele tá ligado a basquete, a música, a séries e filmes que falam sobre isso. Então, quando eles querem proibir todo um estilo, isso afeta o basquete e o estilo musical, que é tido como estilo de bandido, né? Então, quando eles reivindicam isso, sim, vai ter negros na liga, vai ter negros do estilo hip hop. Eu acho que muito tem a ver com o que a Beyoncé faz na música, até porque ela falou que ela gosta de fazer exatamente o que dizem que ela não pode fazer. O Jay-Z, ele chegou no último Grammy a dizer que é
curioso pensar que a Beyoncé é a pessoa sem gênero que mais ganhou Grammy, só que ela nunca teve o álbum do ano. Então, isso também é um boicote do Grammy, do tipo, vocês negros podem ter outras categorias, entre aspas, não tão relevantes, mas a mais importante, que é o álbum do ano, vocês nunca vão ter. Então, inclusive, eu acho que agora ela vai ganhar o álbum do ano com esse álbum country, o que ia ser super irônico. Mas eu acho que ela tá sempre fazendo isso. Ah, a gente não pode. Pois então eu vou lá fazer. Então agora eu acho que o country, ele é um estilo, sim, criado por pessoas negras. Inclusive o banjo é um instrumento criado por pessoas negras. Só que ele foi tomado por pessoas negras. Do mesmo jeito que o Elvis Presley, na época, tomou o rock, para ele é um estilo que era de pessoas negras. Inclusive, todas as pessoas que escreviam para o Elvis Presley e tocavam para ele eram pessoas negras. Só que é aquilo, a gente quer o seu estilo, mas a gente não quer ver você fazendo isso. Tipo, a sua imagem vai atrapalhar a gente, como na NBA, que com certeza lá naquela época eles estavam precisando de audiência e tudo mais, que para quem não sabe, a NBA nem sempre foi esse boom que é hoje, nos Estados Unidos mesmo, eu digo. E aí o que acontece é que quais eram os jogadores que estavam trazendo audiência, entretenimento, anéis e tudo mais? Os jogadores negros. Aí o que a liga fez? Tá bom, vamos tentar então reprimir o estilo, que daí é na era do Allen Iverson. E viram que não vão conseguir, porque se eles querem uma liga forte, vai ter negros, como a gente vê hoje em dia. Por exemplo, o Jamoran, ele pode se vestir do mesmo jeito que o Iverson ele se vestia. Tem várias homenagens a ele no universo do rap, porque pessoas como Bill Russell e Iverson abriram as portas para hoje em dia esses jogadores poderem ser quem eles realmente são. Assim como a Beyoncé abriu a porta para várias mulheres negras, que eu sei que outras mulheres negras abriram a porta para ela, como Tina Turner e Donna Summer, e agora ela vai fazer isso para talvez eu sinto que ela vai colocar um holofote em artistas negros do country para a gente consumir mais e eles terem mais aparições nessas premiações do country. Eu queria perguntar também, você falou sobre a evolução obrigatória da liga em acompanhar os novos tempos, né? Se você acredita que o Houston Rockets ou outras franquias, especialmente do Sul nesse caso, ou de lugares mais preconceituosos, como é Boston, por exemplo, se eles podem aderir a esse movimento da Beyoncé, principalmente pela popularidade dela, se eles podem fazer essa apropriação em prol do marketing deles, ou se isso ainda iria contra alguns valores iniciais. Qual você acha que seria a tendência natural? Então, eu sinto que a Beyoncé, ela pode sim, digamos, criar uma reeducação da população desses lugares mais preconceituosos. Porque, assim, quando o LeBron James fala que Boston é super racista, ele não tá nem falando de, tipo, do dono, do treinador, ele tá falando dos torcedores que vão lá e ficam cometendo injúria racial contra ele o jogo inteiro. Então, é mais sobre a população. Então, por exemplo, o Rockets, que, como eu falei, é de um estado super conservador e racista, uma das grandes estrelas do Rockets foi o James Harden, que é um jogador negro e que tem super forte essa presença da cultura hip hop. E a Beyoncé fez questão de, por exemplo, usar uma jersey dele em um show dela que era de graça. Fez questão de colocar ele em uma campanha da marca dela com a Adidas. Então eu sinto que não é nem assim, cria um novo público, mas talvez o público que pensasse, isso não é pra mim, ou eu não vou ver o jogo porque vai ter um monte de gente preconceituosa, de se sentir mais livre, de sim, eu vou ver o jogo, isso é pra mim, esse ídolo, eu me enxergo nele, eu sou como ele. Então eu acho que essa união
da música e da influência dela, com certeza causa sim, pode causar um impacto, mesmo que seja só de assim, vamos falar sobre o racismo nesses estados e nesses times. Porque assim, o Boston Celtics ele já tem uma fama de nos Estados Unidos ter essa torcida preconceituosa, e eu acho que quanto mais se fala nisso, mais pode criar essas medidas para evitar que, por exemplo, o LeBron James passe por coisas que, por exemplo, o Vini Júnior passa no futebol, que é essa torcida que acha que eles têm sim a liberdade, o direito de cometer esses crimes. Você, como comunicadora do basquete, da cultura que circunda, você acredita que entre o basquete e a música, ou o esporte e a música como um todo nos Estados Unidos, qual estaria mais avançado na questão do combate ao racismo, da representatividade negra, ou eles estão mais ou menos em lugares similares, assim? Eu acho que a música tá mais avançada por questão de você ver como os artistas negros estão dominando as premiações e essas paradas, né, que hoje em dia é o Spotify Global. Porque eu digo assim, Beyoncé, Jay-Z, Kanye West, entre outros, são um dos maiores premiados do Grammy. Só que daí eu falo que tem aquele racismo velado de eles têm mais Grammys, mas o álbum do ano vai ser sempre para alguma pessoa branca. Mas ainda assim, eu sinto que eles estão mais evoluídos, porque, como eu falei, eu sinto que no basquete não existe muito em específico a NBA. Eu sinto que, por exemplo, o comissário Adam Silver, entre outras pessoas super importantes, não tentam combater tanto esses crimes que acontecem na liga, seja de racismo ou crime contra a mulher e afins, porque daí você pode pensar, tá, mas a liga hoje em dia, a maioria é de negro. Quando teve o protesto do Black Lives Matter, a liga realmente tentou protestar de algumas formas durante a bolha da NBA. Só que eu sinto que ainda tem esses preconceitos velados, como eu já disse em um podcast nosso do Jamoran. Eu pessoalmente sinto que ele foi perseguido pelo estilo dele, hip hop, assim como o Allen Iverson, já que a punição dele foi muito maior do que outros jogadores que, por exemplo, foram condenados por violência doméstica ou sexual. Então eu sinto que a Liga falou, tá, essa imagem do que muitas pessoas preconceituosas dizem, essa imagem de bandido que ele passou é muito pior do que um homem que agride mulher. E como eu falei, que ainda permitem que torcidas sejam preconceituosas e seja algo tido como normal. Tipo, é normal que a torcida em Boston seja racista, etc. Então, eu acho que ainda faltam algumas formas de combater mais esses preconceitos dentro da liga. Mas, como eu falei, se a gente for comparar com como era na época do Bill Russell, a liga realmente evoluiu muito. Há alguns anos, a própria Beyoncé, ela queria ter comprado parte do Houston Rockets, né, que ela é fã de carteirinha. Como você acredita que, se isso tivesse ocorrido, poderia mudar, assim, a forma como a NBA conduz essas pautas, ou como poderia eventualmente ser uma gestão, principalmente em um lugar como Houston? Tem muita gente que acha assim, como ela ia ser uma sócia minoritária, nem ia ter tanto impacto. Mas aí é sobre aquilo que eu comentei. Se ela usar uma lace loira, é uma coisa que já causa um grande impacto de tipo, nossa, que absurdo, ela tá tentando ser branca porque não sei o que lá. Eu penso, imagina se ela fosse sócia. Porque, por exemplo, o Jay-Z, quando ele foi sócio do Brooklyn Nets, ele realmente, visualmente, ele mudou muita coisa. Ele escolhia as músicas, ele mudou a jersey, ele mudou o local. Enfim, ele conseguiu ter grande impacto nesse time. E eu acho que a Beyoncé, só de sair assim, tá, ela é uma das sócias, já ia ter um grande impacto. E eu acho que com certeza ela ia trazer muito dessa cultura negra pro time e de reivindicar, tipo, nós somos negros também são do Texas, nós também somos country
e afins, porque inclusive tem muitas pessoas negras no Texas, é uma população que cresceu muito, então é o famoso já passou da hora do estado servir a população. Então eu acho que ela causaria um grande impacto, assim como eu falei, desses pequenos impactos visualmente, que ela sempre tenta, igual, tem uma nova estrela no Rockets agora, que é o Jalen Green, e ela também fez questão de chamar ele para as campanhas dela da Ivy Park com a Adidas. Então eu acho que sutilmente ela tá sempre falando: esse é o nosso lugar, nós somos fodas, nós somos daqui, o time também é nosso. Eu fico triste que ela desistiu. Porque, por exemplo, o Justin Timberlake é um dos sócios do Memphis Grizzlies e, segundo ele mesmo, ele teve um grande impacto aí em draftarem o Ja Morant, que eu não sei se é verdade, mas é o que ele falou. Então eu fico pensando, poxa, imagina quantos jogadores ela não poderia ter esse impacto aí de draftar. Você acredita que ela também talvez enfrente adversidades da própria comunidade negra nesse âmbito esportivo e musical, justamente talvez por um argumento de que alguns apontam que ela está tentando entrar no mundo dos brancos, principalmente querendo fazer música country? Então, receber de um lado o hate dos brancos conservadores e racistas, porque ela está entrando num lugar que supostamente não é dela, e ao mesmo tempo, para a comunidade negra querer se meter aonde ela não deveria? Sim, com certeza. Eu vou dar um exemplo antes. O Jay-Z agora ele tem um cargo na NFL que ele escolhe quem vai ser o artista ou os artistas que cantarão no Super Bowl, no halftime show. E muita gente criticou ele, porque a NFL tem vários escândalos de preconceito. E aí eles falaram, tá, daí ele tá entrando agora em uma liga preconceituosa e ele é negro, que absurdo. E a resposta do Jay-Z foi: eu vou transformar o sistema de dentro. Se eu ficar só de fora criticando, talvez eu não consiga transformar tanta coisa, mas por dentro eu vou transformando as coisas. Então eu já vi sim que, por exemplo, a cantora Azealia Banks foi criticar a Beyoncé justamente por isso do ela estar, entre aspas, tentando ser branca, porque é ridículo isso e não existe isso. Mas eu acho que é justamente o oposto. Ela tá lembrando as pessoas que é um estilo de negros, então ela tá tomando o que é dela, o que é deles, né? Tipo, não é que ela está tentando ser branca como hoje em dia quase todos os artistas country são brancos. Não, ela tá relembrando que esse gênero sempre foi de pessoas negras. Então, eu acho que é isso.